O nome do nosso culto hoje é Ajuda-me a não ultrapassar os limites. Amém? Qual que é o significado da palavra limite? Limite é uma linha que, real ou imaginária, ela delimita e separa um território do outro. Limite, ela é uma fronteira. É uma área que marca também o fim de um território. Marca a partir da qual não se pode continuar. E quem fala em limite, a gente fala também em liberdade, não é? E qual que é o significado da palavra liberdade? Independência absoluta e legal de um indivíduo, de uma cultura, de um povo ou uma nação. É um estado ou característica de quem é livre, de quem não se submete. É uma falta de dependência, ou seja, uma independência. É um estado da pessoa que não está mais presa. Amém? E onde é que está a nossa liberdade? Amém? Quando a palavra liberdade vem na nossa cabeça, eu não sei na sua, mas a primeira imagem que me vem na minha cabeça é essa. É alguém andando pelos campos, é alguém andando pelos lugares, é alguém que está livre, que não tem nenhuma amarra, é alguém que está no campo, que pode correr e pode ir para onde quiser. Não é assim? Quando eu penso em liberdade, no mundo de hoje, eu penso nas femmes libres. As mulheres livres, que o corpo é meu, eu faço o que eu quero, e porque o corpo é meu, eu posso fazer o que eu quero, eu posso passar até o ato de matar um ser inocente, porque o corpo é meu. E eu sou uma mulher livre, e sou eu que decido fazer o que eu quero. E assim, a liberdade do mundo, e essa, na verdade, é a liberdade do mundo. Eu faço da minha vida o que eu bem entender. Eu faço do meu corpo, dos meus desejos, do meu coração, o que eu bem entender. Essa é a liberdade, mas é a liberdade do mundo. Amém? A liberdade de Deus, ela é bem diferente. Amém? A liberdade do cristão não é querer fazer o que queremos e quando queremos, mas é estar em um lugar de obediência a Deus. Amém? E o grande problema é que nós, quando nós vemos a liberdade do mundo e esse mundaréu todo que a gente pode fazer, e quando nós vemos a liberdade que nós temos em Cristo, há um choque de realidades. Amém? Amém. E se a gente, quando chega a Cristo, a gente diz assim, se eu tenho que obedecer a Deus, como é que eu sou livre? Eu perguntei isso quando eu cheguei em Cristo. Amém? Mas é aí que nós nos enganamos, queridos. Eu e você fomos criados por Deus e criados para permanecer neste lugar de presença absoluta. Nós fomos criados por Deus para permanecer na presença dele, não indo para todos os lugares. Amém? Todos nós conhecemos os primeiros momentos ali da criação do mundo, onde Deus criou Adão, onde Deus criou Eva. Você lembra que quando Deus ele vinha todos os dias conversar com Adão? No final da tarde, até que um dia Adão quebrou esse limite. Ele disse, come todas as árvores do jardim, mas essa você não come. E aí Deus estava dando um limite para Adão. Mas foi ali que Adão e Eva quebraram esse limite. O limite ali, naquele momento, era uma proteção para eles. E você sabe que eles, porque comeram, seduzidos pela serpente, certo? Mas foi eles que caíram no pecado, porque a ordem não foi para a serpente, a ordem foi para Adão e foi para Eva. Então quem tinha que guardar a obediência, quem tinha que guardar o mandamento que Deus deu, era Adão e era Eva. Pouco importa o que a serpente vai falar. Porque hoje é a mesma coisa que acontece no mundo, queridos. Estamos no mundo e a serpente está solta. Então cabe a mim e a você ficar nesse lugar de limite que Deus nos dá. Amém? Amém. E você sabe que depois, quando Adão ele pecou, ele saiu desse lugar e ele foi
entregue aos desejos do seu coração e ele passou a ser escravo do pecado. Amém? Ele era livre em Deus e passou a ser escravo do pecado. Mas Deus, em seu perfeito amor, ele enviou Jesus com o seu plano perfeito para morrer naquela cruz como sacrifício pelos nossos pecados, para nos resgatar do poder das trevas, do diabo, do pecado, para voltar para onde, queridos? Para a presença dele. Para que nós possamos, então, retomar o nosso lugar de presença como filhos amados do Pai. Ali naquele lugar onde eu e você fomos feitos. Amém? Amém. Mas o que acontece é que quando nós chegamos a Cristo, o nosso coração, ele está o quê? Totalmente infectado. Totalmente infectado pelos desejos do mundo, pelos desejos da carne. Depois de tanto tempo você ter vivido nesse mundo, vivido, experimentado esses prazeres do mundo, é normal que o nosso coração esteja totalmente influenciado por aquilo que nós vivemos. Amém? E esses desejos de carne, ele nos traz também um desejo de liberdade. A liberdade que o mundo nos dá. Amém? E que ele diz que seja feliz. Faça o que lhe dá prazer. Não se preocupe com amanhã. O que importa, não se preocupe com o outro. O que importa é você ser feliz. Não é assim que o mundo diz? Um homem, quando tem um casamento, ou uma mulher, né? Tanto faz, que ele é casado, que ele tem uma família, ele tem ali uma responsabilidade, uma aliança com Deus antes de ter uma aliança com a mulher ou com o homem. Ele não está preocupado quando ele vai trair a esposa ou o esposo. Ele não está preocupado na felicidade das crianças, ele não está preocupado na aliança que ele tem com Deus. Ele quer satisfazer o seu eu, o seu desejo carnal, a sua vontade. Porque para o mundo é normal. Eu me lembro que meu pai, quando eu cresci, e que eu disse, mas por que você trai a minha mãe? Ele disse, minha filha, todo mundo faz. E eu disse assim, pai, mas a minha mãe diz o tempo todo para mim, você não é todo mundo quando eu quero fazer alguma coisa. Agora eu digo a mesma coisa para o senhor. Mas para ele é normal porque ele vive no mundo. E é normal no mundo você trair. Anormal é quem não trai. Então a gente chega com esse entendimento de que eu preciso ser feliz, eu só tenho essa vida, né? Então vamos aproveitar. Talvez depois, se um dia a gente vai pagar a consequência de tudo isso, mas eu quero aproveitar, eu quero é ser feliz. E aproveitar esse prazer momentâneo que eu tenho aqui. Amém, querido? Então a gente vai fazendo os desejos do nosso coração. E é normal, no primeiro momento, você hesitar em obedecer. Porque é contra tudo aquilo que você aprendeu. É contra tudo aquilo que você foi formatado quando estava no mundo. É contra tudo aquilo que você viveu, talvez na sua casa, na sua família, do país que você vem. É difícil. Mas, queridos, não é impossível. Se Cristo nos chamou, Ele nos capacita. Nós pensamos muitas vezes que capacitação é só para servir. Não, Ele nos dá capacidade para ser transformado. Ele nos dá capacidade para resistir ao pecado. Ele nos dá capacidade para decidir aquilo ali não é bom para mim talvez agora, mas eu preciso fazer isso. Porque é algo que vai me fazer, não vai me trazer prazer momentâneo, mas talvez vai me trazer um prazer mais na frente. Amém? Então, ali onde as pessoas do mundo pensam que são livres porque podem fazer o que querem, porque é assim que o povo do mundo pensa, né? Eles olham pra gente que é Cristo, aí dizem assim, mas Marisa, tu não pode beber, tu não pode fumar, tu não pode ir pro baile funk, glória a Deus, né? Pelo amor de Deus. Tu não pode fazer isso, é porque tu é presa na religião. Eu sou livre, eu estou no mundo e eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou pro baile, eu tenho 5 namoradas, ainda tô de olho na outra ali. Dentre umas, aquela ali é casada. Eu tô pensando em mim porque ninguém pensa em mim. Esse é o pensamento deles. Ele diz que nós estamos presos a uma religião e ele está livre. Mas quanto de nós, queridos, sabemos que ele pensando estar livre, ele está preso em quem? No maligno.
Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. 1 João 5, 18, 19, na Ara, eu coloquei aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você precisa guardar esse versículo aqui no coração. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém? Acho que eu coloquei essa palavra jaz. Peraí. Ou seja, quando nós estamos em Deus, primeiramente o apóstolo João, ele diz assim, sabemos que aquele que é nascido em Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. Primeiro ponto importante, queridos, Deus, ele nos guarda, amém? Nós estamos protegidos por Jesus e essa proteção é a proteção contra o pecado. Amém? O apóstolo João está dizendo que aquele que é nascido em Deus, ele diz que ele não vive no pecado. Viver aqui, eu até coloquei a significação para a gente ter um entendimento muito mais profundo. Amém? Porque Deus falou que a gente vai em profundidade esse ano. Amém? Viver significa permanecer, habitar, se alimentar. Viver tem um significado de existir em função do pecado ou dedicar-se totalmente a ele. Então, aquele que é filho de Deus não habita. Você lembra que no culto de sexta-feira a gente falou sobre a habitação em Deus? Habitação é morar, é permanecer, é não sair. Mas aqui é exatamente o mesmo sentido. Então, ele diz que viver, que aquele que é filho de Deus não vive, não permanece no pecado. Amém? Ele tem o significado de existir em função do pecado, de não se dedicar totalmente ao pecado. Amém? Ele não está dizendo, o apóstolo João, que o crente não peca. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Amém? Todos nós pecamos. Mas o que ele está dizendo não é que ele não peca, mas ele não permanece no pecado. Eu posso até pecar, mas o Espírito de Deus que está em mim me convence do pecado e eu caio diante de Deus e me arrependo, e que seja 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Jesus, ele diz, quando Pedro pergunta, eu acho que o apóstolo pergunta, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele diz o quê no dia? 70 vezes 7 durante o dia. Querido, muito mais o Pai nos perdoa se nós pecarmos durante um dia. O problema não é o pecado. Claro que o pecado é um problema. O problema é permanecer neste lugar, é habitar neste lugar. E aí onde o apóstolo João, ele diz, você, aquele que é filho de Deus, não habita, não permanece. Ele sabe que ele tem Jesus que está ali intercedendo por você. Ele sabe que você tem essa opção de pedir perdão a Deus. Então, no mesmo momento que você cai, você tem a consciência que você pecou, porque o Espírito Santo fala com você e você imediatamente pede perdão e é perdoado. Amém? Ele também não está dizendo, o apóstolo, ele não está dizendo que nós temos o direito de pecar. Amém? Não, ele não quer dizer que sim, peque, porque se você pecar, você tem direito de pecar. Não, ele não está falando isso. Nós sabemos que não devemos pecar, porque quando nós, quando eu ultrapasso essa linha, eu saio dessa proteção. Quando eu ultrapasso desse limite de estar em Deus e cometo um pecado, automaticamente eu passei a linha de segurança e eu vou estar desprotegida. Amém? E essa é uma barreira, né? Ele diz assim, ele diz que aqueles que pecam têm o direito de pedir perdão. E ele diz também que Cristo é aquele que nos protege contra o pecado. Amém? Hebreus 2,18, ele diz assim, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Então, além de nos proteger do pecado, ele também nos dá a capacidade de resistir ao pecado. É aquele que nos fortalece
fortalece no momento da tentação. Amém? Somente precisamos nos render e aceitar a sua ajuda. Amém? Não tentando mais vencer com a nossa própria força, mas com a força do Senhor em nós. E a submissão, ela é uma proteção. Amém? Ela é que garante a nossa segurança. Então, quando você extrapola esse lugar, não é? Você vai sofrer as consequências por causa do ataque do maligno. Ele diz, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Amém? Nesse lugar de proteção, amém? Troque a sua vontade pela vontade do Pai. Troque os seus desejos pelo desejo do Pai. Troque o seu coração pelo coração do Pai. E o apóstolo, ele complementa, ele diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, ele jaz no maligno. E aí eu trouxe essa palavra jaz, né? Porque eu não sei, vocês talvez a Lohane, quando a gente vem do Brasil, tipo, são versões mais antigas, né? A gente tem sempre essa palavra jaz, o mundo jaz no maligno, jaz no maligno. Já tem outras versões mais modernas, mas essa palavra jaz, quando a gente vai ver bem na raiz dela, ela quer dizer deitado, estabelecido na mentira do diabo. Reside no poder do maligno, ou seja, é subjugado, dominado pelo diabo. Então ele está dizendo que o mundo, ele reside no poder do maligno. Amém? Tem outra tradução na NVT, que é a mais moderna, ele diz assim, o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Amém? E não precisa, querido, ser crente para entender que o mundo está perdido. Não é verdade? Não precisa você ser crente e ter uns olhos espirituais abertos para ver que o mundo está dominado pelo inimigo. Amém? Quando o apóstolo João, ele está falando aqui que o mundo jaz no maligno, ele se refere ao sistema de valores, de filosofias, coisas que talvez a Carlita não ouviu falar, eu também não ouvi, as nossas mães não ouviram falar, coisas que é normal e o povo tudo aceita hoje. Os casamentos, né, assim, a mudança de sexo, porque eu quero fazer o que é melhor pra mim e tudo é normal. Anormal somos eu e você que não aceitamos. Quer dizer, nós entendemos o ponto de vista da pessoa, porque a gente tem que respeitar, mas não nos conectamos com essa mentira, porque cremos numa verdade. Então, quando ele diz que o mundo jaz no maligno, há mais de 2000 anos atrás, mais e mais o mundo está se deteriorando. Porque o diabo está conquistando cada vez mais e mais baixo. O povo está indo mais baixo. Amém? Então ele diz que se refere ao sistema de valores, filosofias, ideologias e padrões de vida. Pode ter um casamento com 3 pessoas, 4, 5, como eu vi outro dia no Brasil. Tá tudo certo. Amém, queridos? Então... Santrizal espiritual? Um casamento com 3 pessoas, 2 homens e 1 mulher, ou 2 mulheres. Ué, Santrizal. Eu pensei que estava falando dos convidados. Não, chérie. Le couple, Então, casal é 2 pessoas, é trisal, que é 1 homem e 2 mulheres, ou 2 homens e 1 mulher. E moram tudo na mesma casa e tá tudo certo. E tá tudo normal. Não venha falar que tá errado porque você é... Trisalfóbico. Amém? Amém, queridos? Vamos voltando pra cá, ok? Então, toda essa estrutura... Vamos falar de après. E toda essa estrutura que se rebela contra Deus. Porque Deus não falou 1 homem e 2 mulheres, ou 2 homens e 1 mulher. Deus falou 1 homem se junta com mulher, ponto, querido. Amém? Amém? Então, é toda a estrutura que está se revoltando contra Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Amém? Todo o mundo e o sistema do mundo se revolta contra o sistema de Deus. Contra a vontade soberana do Senhor que foi declarada desde o começo da criação. Não é uma invenção de homem. É uma criação de um Deus que desde o início decidiu que é assim. Quando eu e você vamos contra isso, somos rebeldes. É o que o povo está sendo, rebelde. E pouco importa, querido, se ele bota o dedo na sua cara e diz que você tem
fobia contra alguma coisa, é homofóbico, é trissofóbico, sei lá o quê. Você tem uma palavra aí. Merci. Que você é preconceituoso. Amém, queridos? Guarde a paz no seu coração, porque você vai prestar conta com Deus depois. Amém? Então esse mundo, ele é caracterizado também pela ignorância espiritual. Você e eu temos os olhos abertos, a palavra de Deus nos abre a nossa mente, mas o mundo é ignorante espiritual. Amém? Pela cegueira moral e pela hostilidade intrínseca à luz e à verdade. Então, quando ele fala ali no termo maligno, todos nós sabemos que ele está falando no diabo. Amém? Está fazendo referência a Satanás e que é a personificação do mal. Amém? Não é uma força abstrata, como muitas pessoas pensam, mas é realmente um mal encarnado. Amém? E uma das formas que ele opera pelo engano. Ele opera seduzindo as pessoas, amém? Através da mentira, através da ilusão, levando os homens a se deleitarem nos prazeres do mundo, nos prazeres da carne, nos prazeres momentâneos, em vez de se focar e de se centralizar o coração dele nos prazeres em Deus. Amém? Então, se eu penso que eu estou livre, aquele que está fora, aquele que está no mundo, que pensa que está livre, na verdade, ele está preso, ele está sendo controlado pelo pecado e pelos desejos do coração dele. Amém? Se você voltar para o seu tempo atrás, quando você estava no mundo, você se levantava de manhã e fazia força para pecar? Ninguém fazia isso. Era natural. Eu não conheço ninguém que se levanta de manhã e diz: eita, eu quero pensar qual é a pessoa que eu vou brigar hoje. Hoje eu tô doida para dar uma bafa em alguém, um tabefe em alguém, dar uma direita em alguém, uma esquerda. Ninguém se levanta pensando nisso. A não ser que a pessoa já está com um nível de demônio muito grande, né? Porque normalmente você não se levanta pensando, arquitetando e arquitetando. Como é que acontece? Acontece que na hora da aprovação, por mais que você não tenha premeditado, você acaba caindo. Percebe? Você não premeditou que ia brigar com alguém, mas certamente durante um dia a pessoa falou uma palavra que você não gostou, você já sentou-lhe a mão na cara. Ou, às vezes, tem pessoas que não sentam a mão, mas sentam a língua, né? Pá, 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 pá. Mata mais do que a mão. Não é assim? Então, assim, eu e você, nós não pensamos. Nós não arquitetamos quando estava no mundo, mas nós caímos na armadilha do inimigo, da carne. Amém? Quantas vezes você se arrependeu? Você se lembra das vezes que você brigou com alguém, que você deixou a carne subir sobre você, tomar posse de você, em vez de tomar posse da promessa, a pessoa toma posse da raiva, né? Quantas vezes você deu lugar à carne e depois quando o negócio baixou, você se arrependeu? Eu não devia ter falado aquilo. Eu devia ter calado a minha boca. Eu não devia ter batido naquela abençoada. Eu não devia ter discutido com aquele homem. Por que eu falei aquelas coisas? A gente não se arrepende? Amém? Então, eu acho que a gente tem que trazer de vez em quando aquilo que a gente viveu no passado para trazer uma memória. Aquilo que nós éramos. Eu estava vendo uma reportagem que me deixou no coração tão triste, mas foi chocante a palavra com aquele homem. Era um jovem, sei lá, deveria ter uns 20 anos. E ele disse que estava discutindo, ele estava no dia dele normal, e de repente, não sei se foi uma briga de trânsito, e de repente ele começou a brigar com uma pessoa, e ele disse, questão de segundos, ele pegou e matou o cara. Aí ele disse assim, na prisão, ele falou assim, foi condenado a 20 anos de prisão. Aí ele disse assim, eu não me lembro mais do segundo, ele disse, vamos dizer assim, 1 minuto. Aquele 1 minuto de raiva me fez perder 20 anos na minha vida. Forte, não é? E aí eu fiquei pensando aquela palavra ali, 1 minuto. Eu falei, gente, o que eu posso fazer com 1 minuto? O que eu posso fazer com 1 minuto? Às vezes a gente deixa as emoções tomar conta da gente.
E a gente não percebe, a gente fica burra, cega. Por mais que a pessoa seja inteligente, a pessoa seja sábia, mas quando as emoções chegam, ela abafa tudo. Você é burro, você é cego, você é mudo, você só tem vontade de satisfazer o que a carne está querendo que você faça. Amém? Amém. Segundos são preciosos. Eu entendi, cara, isso falou tanto comigo quando esse homem falou isso. A gente despreza, mas segundo que acontecem os atos na nossa vida são tão preciosos. Se a gente vigiar 1 segundo que seja, 2, 5, 10, 1 minuto, tá aí, vamos lá, 1 minuto. O que você faz com 1 minuto? Você tem consciência do que você pode fazer com 1 minuto? Eu trouxe uma listinha aqui pra gente, amém, irmãs? 1 minuto é suficiente. 1 minuto é suficiente para dar um grito de socorro. Deus me ajuda. Não deixa eu fazer a vontade da carne. 1 minuto é suficiente, 1 minuto de uma boa respiração é suficiente para evitar uma escolha errada. 1 minuto é suficiente para evitar uma briga ou para cortar a orelha do irmão. 1 minuto. 1 minuto é suficiente para evitar uma crítica destrutiva a alguém. Língua solta. 1 minuto é suficiente para você não comprar mais um sapato, uma bolsa, uma roupa, um tênis novo. O que mais? Maquiagem. 1 minuto, um perfume que já tem 300. E só tem um corpo, e você pode usar um de uma vez. Fora a irmã que usa 3 de uma vez, né? Sim. Tu também? Sim. Amém. Tem 5 ou 6. De uma vez, assim? Em nome de Jesus. Eu quero o Lularing. Vai. Continuemos. Aí você encaixa, querido, o que você quiser. Roupa, bolsa, sapato, eu não sei qual é que você gosta de comprar. Compras. 1 minuto, eita, é forte isso daqui, é suficiente pra você não ganhar mais 1 quilo. C'est vrai. Après, il faut que tu dors pour prendre 1 kilo. Oui, c'est ça. Exagérant. Ah ouais? Você diz 1 minuto hoje, eu não como isso. 1 minuto depois você não come aquilo. 1 minuto depois você não come aquilo outro. Então, querida, vai chegar no quilo. Amém? Tem desculpa não. 1 minuto é suficiente para você não perder um amigo. Uma relação que você amava tanto. Mas você guardou as coisas, guardando. Naquela hora da briga, você joga, vomita tudo na cara da pessoa. Perdeu a amizade. 1 minuto. Tivesse calado. E talvez tivesse falado em um outro momento, com calma, com paz. Tinha mudado toda a situação. 1 minuto. Vou passar o dia todo com essa voz. 1 minuto. Alice falando 1 minuto. 1 minuto, queridos. Parece pouco, mas é poderoso. Amém? Não é somente sobre os outros, mas é sobretudo sobre nós. Amém? Se você olhar para trás, você vai ver que talvez hoje você esteja pagando o preço, talvez, dos atos insensatos que você fez no passado. Talvez dos minutos que você não parou e pensou e agiu de forma impensada como aquele homem. Talvez você não matou um homem, mas talvez tenha matado o teu propósito. Talvez tenha matado o teu casamento. Talvez tenha matado a tua relação com uma pessoa. Amém? Você tem essa capacidade de parar e pensar e não reagir por impulso. Provérbios 25, 28, eu amo esse versículo, todo mundo sabe. NVT diz assim, como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quando Salomão estava falando, na época de Salomão, você sabe que as cidades elas eram cercadas por muros, e aqueles muros eram como proteção para os inimigos que estavam fora. Então, uma vez que não tinha muros, a cidade estava muito mais fácil, né, a ser invadida e ser dominada pelo inimigo. Amém? Então, da mesma forma, quando as nossas emoções não são dominadas, ficamos à disposição do inimigo. Amém? O que Deus quer para mim e para você é que nós não sejamos vítimas das nossas emoções.
Não é errado ter emoção. Amém? Não existe essa história de crente não pode chorar, só não chora perto de mim. Crente não pode chorar, crente tem que ser forte. É assim que a gente escuta. Seja forte, mulher! Eu digo o tempo todo para ela, seja forte, mulher! Amém? Mas é verdade que eu posso chorar. Eu choro direto, né? Aqui na presença de Deus, no meu quarto, meu Jesus. Mas não é que você não pode chorar, mas saber aonde você vai chorar. Saber para quem você vai chorar. Porque às vezes a gente chora e chora pro nosso inimigo. De eita, eu gosto é assim. Chore para Deus, querida. Chore para Deus no seu quarto. Chore para Deus na sua presença. Se mostre fraca diante de Deus. Quanto de nós chegamos pelos nossos passados, aquilo que vivemos, viemos com a couraça da toda poderosa, da super-homem, do super-homem, da super-mulher, e onde crescemos em famílias de mulheres que são super-mulheres e que não existe gente fraca dentro de casa. Não, querido, você precisa e deve ser fraca diante de Deus. Quando eu digo, Lohane, cala a boca, para de chorar, é quando eu digo, em frente do inimigo, você não chora, querida. Se levanta, dá um sorriso e um murro na cara dele, amém? Amém. Mas diante de Deus, você deve chorar. Diante de pessoas que vai te ajudar, você pode chorar. Você não pode ficar sendo fracote diante do inimigo. Entenda, queridos, amém? Então você pode e precisa ser fraca. Eu preciso ser fraco diante de Deus. Chorar não é errado. Eu lembro que a minha mãe, quando a gente chora, engole o choro, menino! Já ouviu isso? E a gente cresce, engole o choro, engole o choro. Não, eu choro diante de Deus. Eu não choro na frente do capeta. Mas na frente de Deus, meu Deus, choro, babo, faz tudo. E fica que nem aqui, imagina dentro do meu quarto. Que ninguém me veja. Saio assim, hoje eu saí de casa desse jeito. Falei, eu não tenho tempo. Só fiz assim, coloquei meus cabelos pra lá e pra cá. Eu tinha que fazer um negócio, comprar os chá ali. Eu falei, gente, a minha cara tava toda amassada. Eu tinha chorado o dia inteiro. Eu quero lá saber o que a mulher do Grão Fé vai dizer. Eu tô chorando na presença do meu pai e eu tenho direito. Amém, queridos? Então, deixe você ter esses momentos de fraqueza. Amém? Como que a gente faz na prática? Trouxe aqui alguns pontos pra gente. Identifique os seus gatilhos. Aqueles momentos que você sabe que você tem mais fraqueza. Sabe também, querido, identifica as pessoas. Porque tem pessoa que irrita, né? Vitória. Tem pessoas que irritam você. Tem pessoas que te tiram do sério. Tem pessoas que te levam além. Não é um além pra cima, além pra baixo. Então, evita essas pessoas que te dão gatilho. Evita esses lugares que te dão gatilho. Evita esses pensamentos. Então ele diz, identifica quem são as pessoas, quem são os lugares, quem são os pensamentos que te trazem esses gatilhos. Amém? Comece então a vigiar. A estar vigilante. Peça ao Espírito Santo de Deus para lembrar que você não está sozinho nessa batalha contra as emoções. Que você está com Ele. Terceiro, agora veja que mudança você deve fazer para caminhar com maior autocontrole. O Espírito Santo vai te dar a sabedoria e para colocar em prática como você deve fazer. E uma das práticas se afasta de pessoas, se afasta de lugares, se afasta de situações. Amém? Por exemplo, vamos dar um exemplo que eu acho que dá certo para todo mundo, né? As pessoas que gostam de comprar, não vai mais pro shopping, quebra o cartão. Como eu fiz, Anissa? Tu vai, Marcelo. Não. Amém? Não, mas é sério. Porque às vezes a gente fica o tempo todo dizendo, mas como é que o Senhor me ajuda e me ajuda e me ajuda? Sim, meu filho, mas você tem a faca e o queijo na mão, corte. Você pode fazer. Não podemos somente esperar de Deus, Ele nos dá a dica, Ele nos dá como fazer, e tem que ser eu e você que tem que fazer. Como a gente fala no culto de sexta, mas também o Éder, precisamos agir. Somos nós que devemos agir. Amém? Talvez será necessário deixar algumas amizades, se tá tudo certo, querido. Talvez será necessário fechar algumas portas que ativam esses gatilhos em você. Cabe você detectar que portas, que pessoas você precisa fechar. E por último, e mais importante, ceda ao Espírito Santo de Deus.
Amém? Quero terminar com essa frase que Deus colocou no meu coração. Ele disse assim, o poder não está fora, mas está dentro de você. É o poder do próprio Deus e Ele está presente para nos ajudar a controlar os desejos do nosso corpo e alma que nos prejudicam, mas também que prejudicam aos outros. Amém? Amém. Eu quero já orar em cima dessa palavra. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Nós te agradecemos por essa verdade, Senhor. Que nós não somos feitos para viver essa liberdade do mundo, Pai. Nós não fomos feitos para viver nessa falsa liberdade do engano do mundo, Pai. Mas nós somos feitos para viver e permanecer, Senhor, na Tua presença. Senhor, assim como diz nesse louvor que nós acabamos de ouvir, Pai, ajuda-nos a permanecer neste lugar de presença. Ajuda-nos a permanecer nesse lugar de obediência, Pai, que Adão e Eva preferiram aceitar as conversas do diabo e caíram na desobediência e se afastaram da presença de Deus, Pai. Ajuda-nos a lembrar que Jesus morreu naquela cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados. O seu sangue veio e lava os nossos pecados e nos purifica, Pai. Purificou o nosso corpo, a nossa alma, os nossos pensamentos. Ele nos deu um novo coração, porque essa filiação nos dá um novo coração. A filiação de Deus nos diz que Ele tirou o nosso coração de pedra, o nosso coração endurecido e nos deu um novo coração. Não queremos rejeitar esse novo coração, mas queremos nos submeter a este coração, Pai. Senhor, ajuda-nos, Pai, a lembrarmos a cada vez que fomos tentados, Senhor, que o Senhor está conosco para nos ajudar. Jesus, o Senhor enfrentou as mesmas tentações que cada um de nós aqui enfrentamos, Pai, todos os dias. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, que podemos em um minuto decidir o nosso futuro. Se vamos escolher a maldição ou a bênção. Senhor, ajuda-nos a nos lembrar que quando queremos reclamar, quando queremos brigar, quando queremos falar, quando queremos pecar, ajuda-nos a lembrar que nós estamos investindo no nosso futuro hoje. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a nos lembrar que nós não estamos sozinhos. Ajuda-nos a lembrar que esse poder que existe está dentro de nós, é o poder do próprio Deus. Ajuda-nos a ceder ao Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos a nos separar de pessoas. Será necessário nos separar de pessoas. Será necessário nos separar de lugares. Será necessário nos separar de pensamentos, Senhor. Aquilo que nos dá o gatilho, Senhor, para que nós possamos cair no pecado, Deus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, queremos dizer, aceitamos a Tua ajuda em nós. Aceitamos o Teu poder em nós, não queremos mais ser super-homens ou super-mulheres, mas queremos tirar essas fantasias, porque isso é fantasia ser super-homem, isso é fantasia ser super-mulher, e queremos estar nus diante de Ti, e se render ao Teu poder, ao Teu maravilhoso poder, do Teu amor por nós, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a estabelecer, Senhor, a ficar nesse limite, Pai. Ajuda-nos a não ultrapassar os limites ao qual Tu nos deu para nós como filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém.